Mas, inicialmente, né, eu queria, primeiramente, agradecer o convite, né, ao Serviço Social do Hospital do Hemorrio, né, ao Centro de Estudos, que organizou também, né, assim, a minha chegada, e até a gente chegar aqui, né, a todos que estiverem envolvidos, aos profissionais, residentes e também alunos que estejam presentes, tá? E aí, então, né, como vocês estão me ouvindo bem, está tudo correndo bem, me vendo, né, eu, hoje, como bem lembrado pela Solange, né, a gente está no 13 de maio, né, mas a gente, assim, dos movimentos negros, a gente não comemora o 13 de maio, mas é um dia de denúncia, um dia de combate, né, combate dos movimentos negros pela implementação não só das conquistas, como a política nacional da saúde integral da população negra, né? Então, eu peço licença, né, como eu sempre faço, a minha ancestralidade negra, pela ancestralidade negra que lutou pelo fim, né, do processo de escravização. Então, a gente comemora o 14 de maio, com ocupação, né, com ocupação em vários cenários, pautando a questão, né, não só das desigualdades étnico-raciais, né, mas também, né, a escravização contemporânea da fome, como bem nos ensina lá a Carolina Maria de Jesus, já nos seus escritos, né? E hoje, para além disso, né, vocês me chamaram para essa tarefa de pensar o serviço social e a política nacional de saúde integral da população negra, no momento que a gente está hoje, nesse momento conjuntural, né, em 2022, aí com 13 anos de implementação, na data de hoje, da Política Nacional de Integral da População Negra, de Saúde Integral da População Negra, né? Então, a gente tem muito a caminhar, muitas lutas a implementar, né? Então, eu queria, assim, pegar, não vou falar do passado, né? Mas vou querer pegar só algumas questões para a gente pensar também o nosso presente, no movimento bem Sankofa, né? A gente volta ao passado para pegar o que foi importante, para pensar hoje na política, né? Na Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e o Serviço Social. Dito isso, né, eu pensei, né, na nossa, aqui, em falar com vocês a partir de três momentos, né? O primeiro momento, para poder a gente pensar como é que foi construída, né, a saúde da população negra e a cultura de resistência, né? Já que a gente está falando aqui num dia de luta, de denúncia, um dia em que faz 13 anos, né, de conquista dos movimentos negros, movimentos sociais, movimentos de mulheres, pela implementação, né, da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Então, a gente pode dizer, né, que apesar, né, dos retrocessos que a gente tem na atualidade, né, que a gente tem em curso, né, um processo não só de militarização no atendimento das expressões das desigualdades étnico-raciais e iniquidades raciais no momento, né? Vocês viram recentemente a questão da derrubada daquela placa lá referente, né, à memória social de jovens negros assassinados na chacina do Jacarezinho, mas para além disso, né, a gente também precisa pontuar, né, em relação à saúde da população negra, que a saúde da população negra ela não surge somente, né, a partir da sua institucionalização por meio de uma portaria, né? Ela surge muito antes, né? A gente costuma dizer nos movimentos negros que a construção de ações de saúde voltadas para o cuidado da população negra no Brasil, ela surgiu nas senzalas, nos quilombos, nos mocambos, nos cortiços e nas favelas, né? A gente já tinha lá no período colonial e no período imperial negras e negros escravizados da diáspora africana, que trabalhavam como sangradores, que eram cirurgiões negros, trabalhavam como curandeiros, né? Sabiam lidar com as ervas no Brasil a partir de um processo de fusão de conhecimento, né, com os indígenas, num processo de uma cultura de resistência, então eles aprenderam a usar as plantas nativas brasileiras também, que eles já tinham conhecimento anterior, né? E também você tinha todo o processo das mulheres negras sendo parteiras e elas atuavam, mesmo na condição de escravizadas, como parteira e amas de leite, né? Apesar de terem uma origem pluriétnica, como bantos, malês e urubás, elas trabalhavam no sentido do cuidado, não só daquela população escravizada, mas também, né, da branquitude. E nesse sentido, né, a gente precisa pensar, quando a gente fala hoje em saúde da população negra, né, que a gente tem todo um legado aí, um conhecimento que foi duplamente expropriado, né, da população negra. E aí, se a gente pensar na diáspora africana, a gente tem que pensar também, né, na
em África, no continente africano, que foi composto pelo conhecimento egípcio. Então, desde lá, os egípcios já sabiam a prática da cirurgia, do parto cesárea, da vacina, eles já tinham conhecimento em medicina, que foi expropriado pela modernidade grega, e depois foi novamente expropriado, né? Pelo processo do colonialismo, do escravismo, né? E esse processo, ele vai sendo ao longo do tempo, se a gente for pensar nessa situação aqui do Brasil colonial imperial, lá dos cirurgiões negros que utilizavam ventosas nas ruas para fazer procedimentos cirúrgicos com a população, com as parteiras, né? Com o processo de cuidado em puericultura que as amas de leite faziam, apesar de escravizadas, né? Ou na condição de alforriadas e depois libertas, com a mesma função, né? Ali, que é uma função que é muito combatida, essa questão da mãe preta, da ama preta, né? Pelos movimentos negros, a gente tem que, a gente começa a perceber que já tem um conhecimento ali da saúde da população negra, que esse conhecimento, no 14 de maio, ele deixa de ser funcional e passa a ser criminalizado e passa a ser passa a ser tratado como vadiagem ou curandeirismo. E o que acontece no 14 de maio, que é o que nos interessa, né? O que acontece no 14 de maio? Que, né, essa liberdade abstrata e formal dita por uma lei, ela não se faz presente. A gente encontra becos e vielas nas ruas, a população, né, ali ex-escravizada, liberta, a sua própria sorte. E essas pessoas que trabalhavam com serviços de curas medicinais, elas vão começar a serem enquadradas, né, como pessoas que a gente conhece hoje em situação de rua, e com a mudança do Código Penal em 1890, elas vão começar a ser encarceradas pela lei da vadiagem do curandeirismo. Lei essa da vadiagem, que foi reformulada com muitas lutas sociais, porém, do curandeirismo, vocês vão lá no Código Penal e ainda está lá, né? O curandeirismo ele ainda é penalizado no Brasil, está no artigo 284 do Código Penal, caracterizado como, né, você ministrar ou aplicar qualquer substância para outro, desde o chazinho de louro, desde qualquer substância, que é uma prática afro-indígena, que é uma prática que vem também dos indígenas, né? Mas também da cultura africana. Então, assim, por que a gente fala isso antes de falar da saúde, né, da população negra? Pensando que, né, a conquista dos movimentos sociais, a conquista dos movimentos de mulheres, principalmente de mulheres negras, e dos movimentos negros, né? E aí pensando toda a política de saúde, mas pensando a política nacional de saúde integral da população negra, ela né, produto de um reconhecimento de um projeto de reparação de todo esse processo de criminalização, todo esse processo, né, em relação às práticas de cuidado que se tinha com a população negra, né? Eu costumo dizer que o SUS ele já surge antirracista porque está lá, né, as mulheres negras e os movimentos negros em construção junto com o movimento sanitário para instituir a pauta, né, que era do antigo SUDES, do Sistema Único Descentralizado de Ações de Saúde, e depois do SUS, que vai levar um processo de construção, né? Mas a gente vai demorar aí, né, lá de 1988 até 2009 para conseguir ter uma política nacional integral que voltasse para a saúde da população negra. E aí, pensando nisso, né, eu vou entrar na segunda parte do que eu pensei em conversar com vocês, que né? Vou beber uma aguinha aqui. Eu vou falando, vou disparando qualquer coisa, vocês mandem aí no chat, tá? Dúvidas. Que é, propriamente, sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. E aí, pensando nisso, a partir de um sistema igualitário, que também está dentro da perspectiva do Sistema Único de Saúde, né? Como eu disse para vocês, o SUS ele já surge antirracista. A gente tem uma dificuldade de implementar isso até hoje, né? As desigualdades étnico-raciais ou a questão étnico-racial como um dos determinantes de saúde a serem, né,
levantados, requeridos como importantes no processo de saúde e doença, nas práticas e nos serviços de saúde. Mas desde lá você tem na Constituição do SUS, você tem também na Constituição Federal a questão da raça e cor, a questão da discriminação racial. Nesse sentido, se a gente for pensar na Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, a gente precisa pensar em alguns pontos. Eu vou trazer esses pontos para a gente refletir juntos, tá? Nós sabemos que é sabido que já somos mais de 56% da população brasileira, população negra, no Brasil. Mas a gente ainda vive num abismo racial quando se trata no acesso à saúde. E isso, né, tanto a Letícia muito bem falou, a Mel Vila, também a Amanda traz isso, né, quando fala da construção, né, de todo o processo dos serviços. E aí você tem, né, esse abismo no acesso à saúde, ele é justamente, né, se tenta sanar esse processo a partir da política de saúde integral da população negra, que é alinhada aos princípios do SUS. Porém, apesar de se tentar fazer isso, né, a gente tem algumas, que eu chamo de barragens sociais ou peneiragens sociais, que não foi um termo criado por mim, mas por Clóvis Moura, para pensar o racismo como estrutural no mercado de trabalho, entendendo que o racismo ele se perpetua no mercado de trabalho, e se perpetua no mercado de trabalho, ele produz adoecimentos, e adoecimentos sérios, né, quer seja no sentido do agravo psíquico, mas físico e também material. Então, nesse sentido, né, a gente pode pensar que a gente, hoje, para a implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que tem exatamente 13 anos, a gente ainda tem barragens raciais e peneiragens raciais que impedem que realmente, né, lá os seus princípios, seus objetivos sejam materializados. E aí, nesse sentido, você vai ver, né, que as desigualdades étnico-raciais e o racismo institucional é ainda uma principal barragem social, e podemos dizer, né, e que que constrói uma peneiragem social no sentido de construir um sistema seletivo de privilégios a determinados grupos em relação a outros. Então, a todo momento, né, nós, assistentes sociais, pegando aqui uma interlocução com o serviço social, nós temos que estar lá presentes na instituição para, né, tentar viabilizar o acesso a determinados insumos e serviços de saúde, porque, infelizmente, no Brasil, a gente ainda morre de burocracia. Né? A gente ainda morre de burocracia porque, muitas das vezes, né, não sei se vocês viram uma reportagem que teve na semana passada sobre um caso de um adolescente no Espírito Santo que ficou 4 horas em frente a um hospital, onde tinha médicos no hospital, e esse adolescente ele não foi atendido por conta de uma burocracia, não foi dado o leito em UTI para esse adolescente, ele faleceu por uma parada cardíaca na frente da família, né? E tendo leito disponível. Então, a gente ainda vê que essas barragens raciais, né? E essas peneiragens raciais, elas vão acompanhar o cotidiano dos serviços de saúde, e a contraposição a isso é um processo de luta e mobilização, quer seja dos movimentos negros, mulheres negras, movimentos sociais, a sociedade civil e movimentos trabalhadores também do SUS, né? Que, com o intuito de quê? De denunciar e reconhecer o racismo e essas desigualdades étnico-raciais, né, que impedem a promoção da equidade de saúde da população brasileira, né? E pensando nesse sentido, eu queria pensar com vocês também, assim, que para além do daquele micro cotidiano, a gente tem uma barragem racial, uma peneiragem racial muito forte no que concerne a recursos financeiros, né? E aí a gente vê, né, a falta de recursos financeiros para financiamento em pesquisa, e isso quer dizer ausência do recorte racial nos instrumentos de coleta de dados, no planejamento e execução de programas e ações, né?
que vão fazer com que haja uma dificuldade da identificação dos agravos reais e demandas da população negra. Quando eu corto verbas lá do CNPq, quando eu corto verbas das bolsas dos residentes, né? Teve aí uma greve dos residentes por conta dessas questões de atraso, quando eu corto o financiamento da permanência da assistência estudantil, eu estou rebatendo diretamente também na política nacional, né, de saúde integral da população negra. Por quê? Porque a gente precisa ter formação para o SUS que seja antirracista e que implemente, que lute por essa política. Nesse sentido, a gente tem outra barragem e peneiragem muito importante, que seria, né, a falta de implementação nos 3 níveis de gestão. O que a gente verifica hoje, vou pegar aqui o Rio de Janeiro, né? Só beber uma aguinha. O Rio de Janeiro, depois de muita luta, a gente conseguiu, né? Principalmente, né, a Casa das Pretas, ONG Crioula, a Jurema Werneck sempre foi uma representante muito forte da população negra no setor saúde. A gente conseguiu ter um comitê estadual pensando a saúde, né, da população negra, que vai implementar as ações da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Porém, isso é realidade de todas as capitais? Nem todas têm um comitê a nível estadual. O que a gente tem é uma implementação mais a nível municipal, estadual e federal. A gente acaba tendo algum reporte de financiamento, porém a gente não tem ações a nível estadual. E eu queria muito parabenizar vocês, né, não só pelo evento do Congresso, mas por estarem, né, no hospital estadual, implementando, né, não só ações antirracistas, mas também pensando, refletindo como fazer que haja a implementação da política nacional de saúde integral da população negra. Porque a gente tem uma dificuldade no âmbito, né, do serviço assistencial em saúde a nível estadual e federal também. E nesse sentido, né, a gente ainda tem poucos estados que vão fazer essa implementação, né, de comitês que falem sobre, né, que vão ali organizar estratégias de ação em saúde da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra com repasse de verbas financeiras. Porque a gente está falando com repasse de verbas financeiras, que deve ser nas 3 esferas de gestão, tanto para as ações no executivo quanto para a formação e educação permanente, né? E nesse sentido, pensando o trabalho coletivo no SUS, né, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra não é específica só para ser, né, implementada por um grupo específico de profissionais, mas por uma gama diversificada de profissionais, né, dentre os quais a gente vai ter os assistentes sociais, né? O que a gente observa é que muitas das vezes não há ainda um comprometimento ético-político de outras categorias com essa política, né? Dessa política nacional de saúde integral para a população negra. Em relação a isso, eu queria trazer algumas observações que fazem parte também do meu cotidiano, assim, de encontros com residentes na área da saúde mental, né? Que a gente percebe. Que a gente pode dizer, né, que são alguns impasses, possibilidades e desafios que se colocam nisso que eu denomino, que Clóvis Moura traz, como barragens e peneiragens raciais, que dificultam o acesso a direitos à saúde para a população negra hoje no Brasil. E aí, pensando nisso, né, a gente pode pensar que se a gente utiliza métodos e linguagens técnicas ou academicistas que não dialogam ou que não respeitam os diferentes valores, crenças e visões de mundo, ou cosmovisões, cosmopercepções de mundos da população negra, a gente não consegue também produzir saúde. A gente não consegue produzir relatórios, documentos, atendimentos sociais que pautem por uma lógica de uma equidade racial, que produza, né, o impacto na diminuição dos agravos das desigualdades étnico-raciais. Então, né, como que a gente, né, precisa, isso a gente fala muito, né? Como eu falei lá para vocês, o conhecimento produzido sobre a saúde da população negra, ele não vem de forma institucionalizada no Brasil. Ele vem a partir de um processo de uma cultura de resistência. Então, é importante a gente ouvir que práticas de saúde comunitárias essa população também está tecendo, na medida que o acesso a serviços de saúde ainda é muito pequeno nos territórios de favela, né? E em territórios quilombolas também.
Outra questão que eu trago para pensar aí, para não avançar muito no tempo que eu tenho, né, é a questão da gente, a patologização da população negra para acesso a insumos. Cada vez mais, né, a gente vê que a população negra, e não é essa perspectiva que a política nacional de saúde integral da população negra traz, de patologizar para ter acesso aos insumos e serviços, a benefícios sociais. Só que o que a gente vê na prática é que, eu falo da área da saúde mental, cada vez é rotulado os usuários e usuárias em CID. E esse CID, muitas vezes, é um CID que reforça as desigualdades étnico-raciais, mas é para que haja o acesso a determinado medicamento ou não, ou benefício social. Muitas vezes há um mascaramento do diagnóstico realmente em saúde, da promoção em saúde para os usuários da população negra. São barragens e penheiragens raciais que a gente precisa tomar cuidado e que acabam diminuindo o processo de implementação, né, de uma saúde integral para a população negra. E aí, pensando nessa questão dos insumos, né, recentemente, né, e aí vocês podem falar mais, vocês estão nessa área, né, mas, assim, conversando com residentes também que atuam no IPPMG, onde tem um centro de referência para tratar a doença anemia falciforme, eles traziam, né, também questões que só recentemente começaram-se, né, as indústrias farmacêuticas começaram a se preocupar com o problema da inclusão da liberação de medicamentos de alto custo, que reduzem a mortalidade da doença, como os quelantes de ferro e a hidroxiureia, e também diretrizes para o transplante de medula óssea. O que, né, acaba sendo um processo que vai retardar o que nós pensamos de uma saúde integral e acesso aos insumos para a doença. O maior impacto desse agravo na população, né, usuária dos serviços de saúde, que precisa de um tratamento para anemia falciforme, né? E aí, outra questão interessante que os residentes trazem, que eu vou dialogar aqui com vocês, é o fato, né, que a doença falciforme, ela é introduzida no Brasil por essa questão do sequestro e cárcere da diáspora africana, mas hoje ela não predomina somente entre negros, pretos e pardos. Também com a questão da ideologia do embranquecimento, você teve a miscigenação racial e você tem, né, um processo que também ela vai aparecer em outros grupos, né, racializados. E aí a gente precisa trazer para a luta da implementação da política nacional integral da saúde da população negra a branquitude. A gente precisa falar com eles, precisa trazer, porque, né, a gente precisa pensar a construção de um SUS antirracista que não cria o estigma que a gente só vai lutar por determinadas doenças, né, que atinge, que são doenças chamadas doenças com recorte étnico-racial, que vai atingir a população negra. E aí, né, eu sempre gosto de fazer a gente faz um diálogo muito interseccional, né? Pensando aí raça, pensando gênero, sexualidade, classe, e pensando a política, né, de saúde, saúde integral da população negra, e a gente vem discutindo também no âmbito da saúde, né, da saúde aí sexual e reprodutiva, a questão da desconstrução da homogeneização de práticas médicas e auxiliares no cuidado da população negra lésbica. Porque quando a gente fala, né, de saúde, da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, a gente está falando da saúde integral da população, né, da população das pessoas em situação de rua, da população LGBTQIA+. A gente está falando de todas essas populações, população da floresta, população ribeirinha. E nesse sentido, né, a gente tem tentado desconstruir essa homogeneização, porque as mulheres lésbicas, algumas mulheres trans e travestis, elas sofrem ao fazer o exame do Papa Nicolau. É introduzido aquele espéculo ou bico de pato, e sem a fala, o diálogo, a autorização delas, em mulheres que não têm o ato da penetração como um ato de exercício da sexualidade. Sem falar na questão do nome do uso social, que é algo que elas sempre reiteram e reclamam, porque às vezes o profissional chama, mas nos documentos, nas requisições, não está. Então, em alguns locais, para poder adquirir insumos medicamentosos, elas passam por esse constrangimento. Outros pontos que eu queria trazer, eu sei que eu já avancei um pouquinho, mas eu posso ter mais 10 minutinhos só para poder fechar, é a questão, né,
da questão do combate da violência obstétrica, aonde tem muitas barreiras, né, que a gente fala, barragens raciais e essas peneiragens raciais. Um exemplo disso é a construção recente, não sei se vocês viram, da carteira, ali da carteira uma cartilha, né, da gestante, a carteira da gestante, aonde o secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Rafael Câmara, defendeu, né, a prática dessa caderneta, desse lançamento dessa caderneta, aonde você tem um conteúdo que fomenta a violência obstétrica, né? A violência obstétrica, atualmente, ela atinge muitas mulheres negras, sempre atingiu no Brasil, né? Mas a gente tem a questão do Covid, que a Letícia coloca, então a gente teve um aumento, porque já era difícil ter consulta pré-natal antes do Covid, com a questão da Covid-19, isso piorou os índices. Atualmente, a gente tem mais de 56% da população, isso no Rio de Janeiro, de mulheres em período gestacional morrem antes de ter seu filho, por conta de um não acompanhamento pré-natal. Isso foi o último dado aí do Laboratório de Monitoramento dos Óbitos Paternos. Além disso, a gente pode ver, né, que em razão do Covid, esse número dobrou de mortes. E se não bastasse só isso no período gestacional, a gente tem 107 mortes de mulheres negras a cada 100 mil nascidos vivos. E por que acontece essa violência obstétrica? Porque ainda há a prática da episostomia, que é proibida, que é aquele corte do períneo entre a região da vagina e o ânus para aumentar o canal de saída da criança. Ainda se faz muita manobra de Kisteler, que é geralmente o médico, o auxiliar do médico, subia na mulher, empurrava a barriga numa violência física, né, tamanha para o bebê e para essa mulher, no momento, né? E aí, essa mulher negra, muitas das vezes, quando não entrava em um processo de sofrimento intenso, ela entrava também o bebê. Então, você tinha várias fraturas de crânio, você tinha processos de ruptura da região anal de mulheres, você tinha uma série de ruptura também do útero, você tinha uma série de consequências dessa manobra de Krieg, que ainda, por mais que seja proibido, os dois casos ainda ocorrem em algumas maternidades. Então, essas barreiras raciais, né? Esse sistema seletivo de privilégios que ainda no Brasil, as mulheres negras, para ter seus filhos, elas têm que experimentar a dor, muitas vezes a morte, o sofrimento e a violência obstétrica é algo que a gente ainda tem que, né, lutar muito, né? E aí, pensando na contraposição a essas barragens e peneiragens raciais, como diz lá Clóvis Moura, pensando numa cultura de resistência para a implementação da política nacional, né, de saúde integral da população negra, a gente pode pensar, né, que a gente precisa cada vez mais construir reflexões sobre as ações afirmativas no âmbito da formação para o SUS, né? A gente está tendo aí várias gerações entrando no Sistema Único de Saúde como força de trabalho, e aí a gente precisa garantir nos editais de ingresso, seja na formação acadêmica, seja lá no médio técnico, seja nas residências médicas e multiprofissionais de saúde, assegurar vagas por meio das cotas raciais. A gente precisa colocar nosso povo preto dentro das unidades. Por quê? Porque a gente precisa criar uma cultura de resistência. A gente só cria com aquilombamento. E a pauta também do aquilombamento não está só para a população negra, mas também para a população branca, para toda a população do sistema usuário, né, ali dos serviços de saúde no âmbito do SUS. Mas a gente precisa trazer isso, a gente precisa criar coletivos negros, né, dentro das instituições, como foi criado o Coletivos Negros Universitários. Precisa criar quilombos, né, quilombos, espaços de reunião e aquilombamento, como nós estamos fazendo aqui, né, nesse momento. E aí também pensar nas grades curriculares, só para poder fechar aqui, não estender muito tempo, pedir 10 minutinhos, as grades curriculares dos cursos, seja, né, o curso para formação da graduação, da pós-graduação e também, né, da pós-graduação lato sensu, pensando aí a residência, né, não só estricto sensu, a gente tem que ter lá disciplinas que falem das relações étnico-raciais, porque senão a gente não traz isso como uma análise, né, um analisador das nossas práticas e construções de cuidado em saúde. Para além disso, né, eu também pontuei ali
que a gente precisa, né, pensar na política de educação permanente, que é isso que vocês estão fazendo aqui, né? E eu parabenizo vocês, porque é isso, né? É pensar, reconhecer que as desigualdades sociais, elas são desigualdades étnico-raciais, são expressão das consequências da estrutura racista, misógina, homofóbica brasileira, da violência urbana e policial no território de favela, da superexploração do trabalho, de um capitalismo dependente que cada vez mais precisa, né, superexplorar até a morte dos trabalhadores, dos suicídios que acontecem com a população jovem, negra, e que não é divulgado, e as mortes violentas da população negra, trans e travesti, que a maioria está em situação de rua como trabalhadores do sexo, porque a prostituição está dentro da categoria brasileira de ocupações, é uma profissão. Porque não tem, né, outras possibilidades devido a essa estrutura racista, misógina e homofóbica. A gente precisa de mais vagas, né? Não só nas de cotas raciais, mas também de cotas para a população trans e travesti. E nesse sentido, né, pensando aí sobre a política nacional de saúde integral da população negra, a gente, né, a gente tem a tarefa, e eu acho que a tarefa hoje, né, dos movimentos negros, eu vou deixar aqui uma carta manifesto para vocês, que é da Aliança Pró-Saúde em relação à saúde, Aliança Pró-Saúde da População Negra, que fez uma carta manifesto colocando a questão da gente, nessa conjuntura eleitoral, colocar como pauta a saúde, né, nacional da população negra. E a política, né, a política nacional de saúde da população negra, colocando as pautas que a gente precisa avançar. Ou seja, a gente precisa avançar na questão, né, da introdução do quesito raça e cor nos sistemas de informação, de mortalidade, de nascidos vivos? Precisamos. Isso foi pactuado lá na Marcha Zumbi dos Palmares, em 95, que resultou na construção do grupo de trabalho interministerial para a valorização da população negra, e que resultou nessa política que a gente está falando hoje, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. A questão do quesito raça e cor já era uma pauta lá que a gente ainda tem que ampliar. A questão de a gente ter a resolução 196/96 do Comitê de Ética, dizendo, introduzindo que haja o recorte racial em qualquer pesquisa envolvendo seres humanos, também vem desse legado lá da Marcha Zumbi dos Palmares, em 95, que implementou também a política que a gente está se referindo hoje, né? E a recomendação de uma implantação de uma política nacional de atenção às pessoas com anemia falciforme. Mas, para além disso, a gente precisa ampliar. Por quê? O que a gente verifica hoje, para finalizar minha fala, já finalizando, é que o quesito raça e cor, ele acaba sendo uma preocupação, uma diretriz somente a ser seguida pelos hospitais especializados, que atende as principais doenças crônicas não transmissíveis, né? Doenças crônicas, né? Transmissíveis, e aí, né, a gente também tem a questão das doenças crônico-degenerativas. A gente vê que acaba sendo algo, né, que acaba sendo uma preocupação desses hospitais especializados e não de todos os serviços de saúde, né? E isso é tornar a política nacional de saúde integral da população negra endógena. E, ao mesmo tempo, você cria estigmas, como se só naquele espaço a gente pudesse falar disso, né? Então, assim, a gente precisa ampliar, a gente precisa ter um acompanhamento nos outros serviços de saúde, hospitais infantis, psiquiátricos, né, centros de tratamento e envelhecimento, que tratam o envelhecimento também, a questão do Alzheimer, maternidades, instituições de atenção básica. Precisamos ampliar também a escuta qualificada, a partir da capacitação antirracista, não só para os profissionais que estão em atividades especializadas, mas também para recursos humanos que estão ali, que abrem e fecham as instituições, que é o serviço de apoio técnico, que em maioria é população negra, né? Então, assim, a gente precisa ampliar isso, né? Também, além do quesito raça e cor, a gente precisa dialogar esse quesito com a identidade de gênero e orientação sexual. E nesse sentido, para poder fechar, pensando assim, né? Como é que a gente vai decodificar, né? A política nacional de saúde da população negra e essas diversas interseccionalidades.
ao lidarmos, nós, assistentes sociais, com as histórias de vidas contadas por usuárias e usuários, né? Eu vou dar um exemplo bem rapidinho para fechar esse 1 minutinho que eu tenho aí. Recentemente, eu estava numa discussão de caso com a equipe multiprofissional, e aí um determinado profissional falou assim, mas como a população negra é resiliente? Aí a gente devolveu para ele, falou, olha, resiliência é a propriedade que os corpos têm, né, de se voltar à sua forma original depois de ter sofrido uma deformação ou choque. Mas se a gente olhar para essa questão da população negra, a todo momento essa população está sofrendo violências. A gente não pode nomear violências e desigualdades étnico-raciais como resiliência. Isso é desconstruir todo um legado de lutas, de cultura de resistência que a gente traz para dentro, como sendo as violências raciais, o racismo estrutural, como uma determinante social no processo de saúde e doença. Então, assim, a gente teve um longo debate sobre isso, né? Pensando, né, que homens e mulheres negras, negros ou negras precisam, o que eles precisam fazer para preservar sua saúde mental, o seu bem-estar, o seu bem-viver, né? A sobrevivência de suas famílias, as cargas excessivas de trabalho, né? As condições precárias de transporte, moradia, é geração após geração seguindo a necessidade há muito tempo de esticar, esticar, esticar cada vez mais a corda. E a gente sabe onde vai dar, é no adoecimento, ou é no assassinato, ou é na violência, porque esse corpo, né, já vem há muito tempo se quebrando, há tantas vulnerabilizações. Então, assim, não nomear a desigualdade étnico-racial como resiliência ou com outros nomes, já nos faz, assim, de alguma forma, nem que seja no micro, já começar a implementar essa política nacional de saúde integral para a população negra. E eu queria, para fechar, falar que hoje, num dia de luta para a população negra de todo o Brasil, precisamos ser, né, vigorosos para continuar com essa luta, porque a luta da população negra é uma luta pela sobrevivência, pela existência. Não precisamos dar conta de tudo, né? Mas muitas vezes temos sim que pedir ajuda, que chorar, gritar e se quilombar. Muito obrigada. Sibeli, muito obrigada. O seu debate foi enriquecedor, né? Principalmente dentro de uma unidade que a gente está, nós somos referência no atendimento às pessoas com doença falciforme. Então, nós atendemos diretamente essa população, né, que majoritariamente, né, é negra, circulando no hospital o tempo todo, fazendo parte dos nossos atendimentos, fazendo parte das nossas salas de espera. Então, assim, é importantíssimo esse debate no espaço onde nós estamos, né? Então, assim, é muito importante estar assimilando, né, estar tendo esse conhecimento, não somente enquanto equipe, mas enquanto pessoas que estão nos ouvindo, enquanto profissionais que vivenciam tudo isso aqui junto com essa população. Então, assim, você aqui, né, hoje, né, nesse dia, é de grande importância para a gente, porque também temos esse perfil, né, de instituição que atende majoritariamente, eu acredito, né, não sei, pesquisa, mas que tem um grande grupo aqui de pessoas negras e pardas, e é importantíssimo a gente ter esse debate dentro da instituição. E aí, gente, lembrando, se alguém quiser estar fazendo alguma pergunta, tá? A gente está aberto nesse momento, até o momento nós não temos pergunta das pessoas que estão participando com a gente aqui das palestras, e quero também estar acrescentando que, dentro da fala da Amanda, e dentro do que você falou, essa parte do nosso aquilombamento, né, da residência, tem trazido também temas de trabalho de conclusão de residência que vão estar falando, questionando a interseccionalidade, né, a mulher negra dentro do Hemorrio, com anemia falciforme. Então, isso já tem acontecido, isso para mim assim, é um grande prazer, né, estar participando disso, desse momento, disso tudo que está acontecendo, já que, como a Amanda falou, nós somos uma residência, né, nova ainda, né, caminhando, né, assim, gatinhando ainda para o nosso amadurecimento, né, em todos os sentidos. E aí, quero te agradecer novamente pelas suas contribuições. Até então, não temos, no momento, pergunta, mas eu queria finalizar e ter 2 perguntinhas. Parece que a Letícia também tem. Não, eu ia fazer, se não tivesse pergunta, eu tenho observações para fazer sobre a fala da Sibeli, assim, que eu acho bem importantes, assim. Então, não é uma pergunta, não, é só um diálogo, assim, que eu acho que vale a pena a gente fazer. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para você e uma pergunta para a Sibeli, e aí você começa, e aí depois a gente passa para a Sibeli, tá? Então, a minha pergunta para você é no sentido das suas colocações,
você falando sobre o SUS, a importância do SUS e o sucateamento dele, eu fiquei pensando, né? A gente tem uma importância do SUS nesse momento de pandemia, né? Aí eu queria perguntar para você, dentro do seu conhecimento, dos seus debates, você compreende que houve, nesse momento de pandemia, uma evidência de SUS positiva ou ficou cada vez mais, né? Ficou mais do que nunca evidente o sucateamento que a gente tem da saúde, que é universal, é descentralizada? O que você teria para estar contribuindo a esse respeito para você? E para a Cibele, eu gostaria de estar perguntando para a Cibele, dentro da política, né, de atenção integral à população, à saúde da população negra, de que maneira o serviço social, dentro do conhecimento que você tem, da experiência que você tem, né, dos debates que você já faz, de que maneira o serviço social pode estar contribuindo, né, para que essa política se efetive, de que maneira a gente pode estar, né, trabalhando no nosso cotidiano profissional uma forma, né, ou de alguma maneira, para a efetivação dessa política, tá bom? Essas são as duas perguntas. Se alguém tiver mais alguma coisa, é só colocar, tá bom, gente? Pode começar, Letícia. Eu acho que a tua pergunta, na verdade, dialoga com as questões que eu queria trazer, assim, que é um pouco assim, o próprio marco da política, né, assim, a gente está falando de 2010, e quando a gente analisa, né, Cibele, tu citaste a questão da anemia falciforme, a gente poderia, a violência obstétrica, mas se a gente olhasse, por exemplo, mortalidade por câncer de colo de útero, se a gente fizesse uma série, a gente vai encontrar, na verdade, nos indicadores, a gente avançou no marco jurídico, mas não avançou na efetivação. E aí, por isso que eu queria, né, assim, dialogar com isso, e isso dialoga com a tua pergunta, na verdade, Solange, que assim, não dá para a gente entender a política de saúde deslocada da formação sócio-histórica brasileira. Então, assim, esse é um primeiro ponto de partida, né? Quando a gente fala não só da importância da discussão racial, étnico-racial, mas assim, só se descobre que a gente, né, que a questão da etnia, ela existe quando a pessoa sai do Brasil, daí ela descobre que ela é latina, que ela é isso, que ela é aquilo, mas aqui, basicamente, a gente está falando de uma discussão racial e que é também não só... e que tem uma construção racial muito específica com base fenotípica. Então, a gente tem vários elementos, né, que caracterizam essa discussão e que estão diretamente vinculadas à questão não só da organização, mas da realização das políticas públicas. E por isso, Solange, que eu falei que esse é o mesmo elemento, né? Então, a gente tem aí, bem na esteira do Clóvis mesmo, né, Cibele, a gente tem um país que se torna independente com os trabalhadores escravizados com base no latifúndio e na concentração de renda. Então, o Brasil se torna, né, a partir de 1808, uma espécie de empresa de Portugal, né? E a gente tem um processo de independência no consenso tendo como base da sua força de trabalho trabalhadores escravizados. Essa relação que a gente estabelece, tanto na relação de dependência, né, com o capitalismo central, quanto na forma violenta de realizar, a forma como essa dependência interna se expressa, ela está nítida nas políticas. Então, quando Clóvis Moura fala, né, da passagem do tardio, né, do tardio para o desenvolvimento capitalista brasileiro, né, essa passagem, né, dessa compreensão mostra para a gente como, e Clóvis também dialogava com Florestan nesse sentido, né, da relação do arcaico com o moderno. Então, a gente muda para, de certa forma, permanecer com a mesma estrutura. O Sistema Único de Saúde, ele é, sem dúvida alguma, um marco civilizatório brasileiro, né? A gente tem aí pouquíssimos, a gente está falando de 1990 para cá, então a gente está falando de uma organização muito recente e que é fruto de lutas, né, que a gente sabe, né, nesse processo de lutas sociais e de uma correlação antagônica de classes, não há dúvida nenhuma disso. Agora, esse SUS, ele nasce desfinanciado, né? Ele nasce subfinanciado e se realiza de forma desfinanciada. Então, mas tu está falando o quê, Letícia? Eu estou falando que se a gente organizar só os países que compõem a Organização Mundial do Comércio, por exemplo, se a gente olhar os países, né, a gente vai ver que o Brasil é o único sistema, tem o único sistema de saúde no mundo em que o gasto das famílias é maior do que o gasto público. E aí, isso em termos de sistemas de saúde, não estou falando dos universais, estou falando dos privados,
ou do seguro social, eu estou falando do Japão, eu estou falando do México, eu estou falando da Argentina, eu estou falando mesmo na nossa região aqui, se a gente pensar sul, né, o gasto público com o sistema único de saúde, ele é inferior ao gasto das famílias. Acabou de sair um estudo, agora de 2022, um estudo da Fiocruz e do IPEA, que analisou o gasto internacional em saúde, a economia internacional da saúde, vai demonstrar que essa forma, né, que se expressa o financiamento do Sistema Único de Saúde, ela sempre foi uma forma desfavorável aos trabalhadores, e trabalhadores que, no caso brasileiro, são negros e negras, porque essa é a questão. Nós somos a maioria da população, né? Então, ser 56% da população, e ainda considerando a autodeclaração, que a gente sabe que isso envolve no Brasil vários elementos, né, de não se ver, de não se querer. Então, mas a gente sabe, significa 56%. Então, ou seja, falar de política pública no Brasil e falar de trabalhadores e trabalhadoras é falar da população negra. E a gente não entende esse movimento se a gente não trabalhar na perspectiva do racismo estrutural sistêmico, né? A gente conhece o termo pelo Silvio, mas o que se trata de um racismo sistêmico, mesma coisa, né? E que se expressa também como racismo institucional, e que vai aparecer nas nossas instituições à medida em que a gente nem reconhece as necessidades. E isso é no cotidiano, né? É no cotidiano que a gente diz o seguinte: precisa vagar o leito. Ué, mas não tem ninguém para vir buscar? Precisa vir para o atendimento, no caso de oncologia, né? Eu trabalhei 14 anos no INCA, mas como assim não tem dinheiro para vir para fazer radioterapia ou quimioterapia? Isso não é uma prioridade? Aí tu vai ver um perfil, por exemplo, no caso do HC2, que era a unidade onde eu trabalhava, em que 70% da matrícula, 120 matrículas mês, doença avançada, desses 70%, 60% de câncer do colo do útero, desses 60%, 80% de mulheres negras e com renda inferior a um salário mínimo. Então, essas mulheres que são cuidadoras, porque essas mulheres não vão acessar as creches, essas mulheres vão estar em espaços, né, não só espaços precários, mas com remunerações precárias, e além disso, né, solapadas pelo transporte público. Então, vejam, é esse conjunto de componentes. Então, a gente avança, né, quando a gente reconhece e forma, né, a política, isso é fundamental, são marcos jurídicos fundamentais, mas a gente avança institucionalmente quando a gente entende essa como uma necessidade para o nosso atendimento. Porque não adianta entendê-la do ponto de vista metafísico, né? Assim, eu entendo, eu me coloco, mas assim, como que esse perfil ele influencia a forma como eu organizo o processo de trabalho? Como que eu organizo o processo de trabalho não pela oferta, ou seja, eu posso atender no ambulatório segunda, quinta e sexta, eu posso, ou que demandam, mas como que eu organizo isso? Pela necessidade. Como eu penso, por exemplo, fluxos integrados de atendimento? Como que eu penso atividades coletivas de formação e de educação para os usuários? Como é que eu reconheço essa necessidade? Não só, porque vejam, esse é o desafio, né? Não é tratar de forma diferente, é tratar na necessidade, é tratar o igual. Essa população é a nossa população atendida no Sistema Único de Saúde. 75% da população dos usuários do SUS são negros e negras. Quando a gente coloca esse número, quando a gente olha as internações, aí a gente vai para 82%, desculpa, isso para as internações a gente vai para 81%. Então, essa é a população do SUS. Então, essa não é uma excepcionalidade, não precisa ser tratada como excepcionalidade. Esse é o reconhecimento da população que atendemos, homens, mulheres e crianças, negros e negras. Então, acho que assim, não basta a gente precisa pensar como que esse conjunto de elementos eles comparecem no nosso fazer profissional. E isso não é uma coisa, não é algo que a gente aprende. A formação ela é fundamental, né? E negros e negras passam a vida inteira, sobretudo nos serviços, né, explicando, formando, falando, seja os que têm mais formação e que vão trazer do ponto de vista teórico os elementos, seja da questão da vivência, né? Mas é necessário que os trabalhadores brancos, né, mulheres e homens brancos,
percebam que é preciso dar o salto qualitativo, e, sobretudo, a gestão das instituições, né? No sentido objetivo de entender essa como a sua população, e não como uma questão excepcional que a gente atende uma necessidade específica. Não é necessidade, essa é a necessidade da população. A população brasileira é uma população de negros e negras, e é também a população que não vai acessar os cargos, né, e o sistema hierárquico dentro de qualquer política, mas aqui vamos falar da política de saúde. Não são os negros que são diretores, não são os negros que são chefes de serviços, os negros, nós estamos na faxina, na enfermagem, no serviço social. Quando a gente olha a composição, por exemplo, de raça da enfermagem, a gente vai ver que quando tu olha os técnicos de enfermagem, as técnicas, vamos aqui botar no feminino, ali está a população negra, não é nas enfermeiras. Então, essa relação, que é uma relação, e aí acho que a Cibele foi muito feliz em tratar, né, trazer a perspectiva da interseccionalidade, porque não só são esse usuário, ele é a materialização de diferentes identidades, mas é importante que, além disso, se trata de uma relação de poder. Então, sem o reconhecimento de que isso influencia a forma como se organiza uma porta de entrada, um atendimento, a relação de empatia que existe, né? Quem é essa mulher que chega na minha frente, ou essa criança, eu vejo quem? Quando a gente pensa no caso do Miguel, né? A gente pensa no caso do Miguel, por que é uma criança pequena, alguém diz que essa criança pode pegar um elevador sozinha? A Cibele citou o caso do menino no Espírito Santo agora há pouco tempo. A gente pode falar do Durval aqui, né, em São Gonçalo, né, que foi morto por estar com uma mochila e ser um potencial risco. Veja, o mito da democracia racial ele precisa ser combatido dentro dos serviços de saúde. Então, mas que para que seja combatido é necessário que ele seja primeiro revelado, né? E aí onde que ele está revelado? Nos indicadores de saúde. Se a gente fizer um levantamento, eu já trabalhei, né, em auditoria de prontuário, por exemplo, no Instituto Nacional de Contas, quando a gente olhava a dispensação, por exemplo, de morfina ou de outros, quem tomava paracetamol, quem tomava Novalgina, quem tomava Tramal, tem um recorde. Por que isso acontece? Isso não é natural. Isso é uma construção coletiva, uma construção histórica, e que está na base da formação sociohistórica brasileira. Sem reconhecer isso, é impossível avançar. E o fundamental é isso, né? Que trabalhadores e trabalhadoras, profissionais de saúde, negros e negras, falem sobre isso. Porque não se trata de que outra pessoa, olha, eu sei, não, você não sabe, você não passa, você pode imaginar, né? Então, esses elementos todos, me parece, e aí, por isso que eu te falei, Solange, por que é assim? Por que no Brasil, o Estado do Brasil, embora a gente veja, né, uma construção ideológica cotidiana de que o serviço público brasileiro é caro, né? Embora a gente tenha avançado do ponto de vista de um reconhecimento público, né, da questão do SUS na pandemia, percebam que esse reconhecimento público ele passava pela ideia do herói, não do trabalhador. Então, a gente fez pesquisas, eu fiz pesquisa de monitoramento da saúde dos trabalhadores na pandemia, fizemos com agentes comunitários de saúde em 6 cidades, aqui no Rio era Rio de Janeiro e São Gonçalo, e fizemos um outro específico só com trabalhadores da atenção primária em saúde no município do Rio de Janeiro, e aí teve uma fase quantitativa e uma qualitativa que a gente fez grupo focal. E a grande fala dos trabalhadores no grupo focal é que não somos tratados como trabalhadores, somos tratados como heróis. Mas aqueles mesmos heróis, eles estavam sem receber, estavam submetidos à condição, não receberam muitos desses trabalhadores. Então, houve um reconhecimento da pandemia, mas ele não é um reconhecimento que se traduz nas condições objetivas para os trabalhadores atuarem, né? A gente que é assistente social, né, quando a gente fala sempre, e às vezes esse é um diálogo difícil, eu falava, né? São diferentes categorias profissionais, a gente não está partindo do mesmo olhar, mas todos os olhares eles são fundamentais. Mas a gente precisa reconhecer a diferença. Por exemplo, o corte de raça e de gênero que tem em ser assistente social. Não é por acaso que temos aqui 3 mulheres negras e uma mulher branca. Isso é o serviço social. Então, como que a gente, a partir disso, também discute a branquitude, como Cibele, né, falou? É importante a gente avançar nesse sentido, porque a gente teve um reconhecimento no sistema, digamos, público da importância do SUS, mas esse reconhecimento ele é retórico. Ele não se traduziu em condições de trabalho.
né? Não se traduzem, e aí não é agora, é o que eu estou dizendo para vocês, esse estudo, e aí depois eu coloco aqui no chat também, né, esse estudo dos gastos públicos, né? Mas é isso, assim, o Brasil, só para vocês terem uma ideia, né? Olhando para o PIB, só para entender o que eu estou falando, o PIB brasileiro, o gasto considerando o PIB, essa é a forma de calcular internacionalmente a questão do financiamento, né? Porque é isso, reconhecimento tem que passar por financiamento, né? O reconhecimento nas políticas públicas passam pela ideia de que política pública é investimento e não é gasto. Então, primeiro elemento, né? Quando a gente olha para o gasto, né, investimento em saúde, a gente vai ver que 3,9 dessa composição é de gasto do Estado brasileiro, e 5,4 das famílias, aí a gente tem tanto o pagamento do plano de saúde quanto o privado. Percebam? Então, assim, a gente avança no reconhecimento da importância de uma política de saúde num país, né, com dimensões continentais e que a outra questão que também dialoga com o que Sibeli falou, quando justamente o Clóvis Moura dialoga com o Rui Mauro Marini sobre o conceito de superexploração do trabalho. A história dos trabalhadores no Brasil é uma história de trabalho intenso, extenso e mal remunerado. 60% da população brasileira ganha menos do que 2 salários mínimos, 60%. Então, a gente está... E aí não basta dizer isso. Se a gente, para a questão da gasolina, por exemplo, né? E sabe qual é a cor desses 60% que ganham 2 salários mínimos? É negra. Essa cor é negra. Então, uma coisa não está, ela está sempre junto da outra. Outro elemento, salário mínimo, beleza, vamos comparar com o salário mínimo alemão ou com o salário mínimo estadunidense, 9.000 euros, 7.000 euros. Então, não é só ser salário mínimo, é a capacidade de compra, de vivência, né, de reprodução que esse salário mínimo proporciona. Então, em todos os sentidos, na minha avaliação, a gente é sim bom que haja, né, um reconhecimento público, sobretudo quando a gente vem de uma construção midiática, sobretudo das mídias tradicionais, de desconstituição de toda e qualquer política pública, né? Então, é fundamental, mas, infelizmente, ele não se traduz em condições para a gente trabalhar. Eu tenho certeza, né, se a gente olhar todas as instituições, né, são instituições onde a gente opera, e tu tem trabalhadores comprometidos, e é importante sê-lo, até porque a gente tem comprometimento ético como trabalhador da saúde, mas as condições para esse trabalho não são as condições justas. Tanto não são que a gente precisa ter 2, 3 trabalho sob plantão, não pode ser diarista. Então, tem vários elementos que se somam, e aí, com um recorte de raça, que, no nosso caso, é igual ao recorte de classe, né? Pagamos aluguel, quando nós vamos para a universidade, a gente paga coisas para as nossas famílias, não é? Quando um trabalhador negro ele ascende, ele faz ensino superior, vem com ele a sua ancestralidade e a sua realidade cotidiana. Então, vem com ele muita coisa. Então, como é que você não aguenta, não vive com o seu salário? Porque aqui que é totalmente diferente de um sujeito, né, branco que teve o privilégio de ter, por exemplo, né, morar na sua casa própria, ter acesso, enfim, a uma série de outras questões. Então, não é igual, mas, ao mesmo tempo, essa é a realidade do Sistema Único de Saúde. Então, Solange, eu acho que a gente avançou, é bom, mas isso precisa se traduzir em meios para a gente trabalhar, né, em condições objetivas. Eu queria parabenizar também muito a Amanda por sua fala, Amanda, me deu uma ideia geral, assim, parabenizar a Sibeli também, obviamente, né, prazer te conhecer dessa forma aqui, Sibeli também, e agradecer mais uma vez a oportunidade da gente estar aqui, viu? Um beijo muito grande. Posso? Sibeli falava, só para eu, que daí eu já vou até terminar, Solange, que eu estou faladeira demais aqui, mas é que essas coisas, né, elas mobilizam muito. Tem um texto do Luiz Eduardo Batista, que foi um estudo que ele fez também em São Paulo, ele foi uma das pessoas que organizou, né, a política, um dos trabalhadores do GT que organizou a política de saúde da população negra, e aí ele fez um estudo publicado em 2004 que mostrava a questão da cor da morte,
né? E ele tomava São Paulo como exemplo também, fez também homenagem de muitos anos. Eu vou só ler rapidinho, só porque eu acho que isso aqui é uma espécie de síntese desses elementos que a gente falou aqui, e que são passado e que são presente. E esse grupo de pesquisadores disse o seguinte: a morte tem cor. Há uma morte branca que tem como causa doenças, as quais, embora de diferentes tipos, não são mais do que doenças. Essas coisas que nos opõem à saúde e que um dia sobrepujá-la, a fim de sobrepujá-la num fim inexorável. A morte que encerra a vida. A morte branca é uma morte morrida. Há uma outra morte, a morte negra, que não tem causa em doenças, decorre do infortúnio, de uma morte insensata que bule com as coisas da vida, como gravidez e parto. É uma morte insana que aliena a existência em transtornos mentais. É uma morte de vítima em agressões de doenças infecciosas ou de violências por causas externas. Essa é uma morte que é uma morte mal definida. A morte negra não é o fim da vida, é uma vida desfeita. Então, acho que esse é um artigo, Cielo, mas ele, para mim, assim, é uma síntese do passado e do presente. Então, desculpe também ter me entusiasmado demais aqui, mas é porque, enfim, a fala da Sibeli também me mobilizou a falar outros elementos que ótimo. Muito obrigada, Letícia. A gente vai ter agora a Sibeli falando rapidinho e aí a gente finaliza com a Amanda, tá bom, gente? Então, pode falar, Sibeli. Queria agradecer, né, a todos pelo evento, parabenizar a Amanda, gostei muito da sua fala sobre hemorragia, me senti dentro da hemorragia, né? Isso é bom. Queria ir dar um abraço em todas, né? Então, eu queria trazer também, obrigada, Letícia, sua fala muito rica, né? A gente dialoga muito. Então, eu queria, vou começar respondendo um pouco, Letícia, pegando aí também a resposta para poder ser mais sucinta da Solange, né? E aí, a gente tem a Política Nacional Integral da Saúde da População Negra. Como é que a gente faz isso, que a Solange falou, para poder contribuir com essa política e efetivá-la? Eu acho que uma questão, eu gosto muito do Clóvis Moura, né? Eu já estudo bastante tempo o Clóvis Moura, que ele traz uma chave de análise, uma percepção muito interessante, que é o seguinte: nesse livro aqui, ele logo provoca, né? De bom escravo a mau cidadão. Ou seja, o bom escravo, aquele corpo escravizado, que é onde se você só paga uma vez por ele, você retira mais valor dele o tempo todo até a morte dele, ele, ao ser trabalhador, né, livre, né? Eu estou pensando no 14 de maio, depois de muita revolta na senzala, quilombo, insurgências, todo o processo de lutas, que não veio pelas mãos de Isabel, isso a gente já sabe, né? Ele vai ser um escravizado livre. E aí ele vai sentir, né, um processo de intensificação, um processo de intermitência, um processo de superexploração, que o Clóvis Moura vai tratar do escravismo colonial, né? Ali ele está falando do escravismo colonial, compreendendo o escravismo pleno, e o escravismo 1500 a 1850, até o escravismo tardio, 1850 a 1888, aonde vai descambar no capitalismo dependente, e aí você vai precisar cada vez mais, né, tornar negros e negras na condição de trabalhadores livres como escravizados livres, como o próprio Marcelo Badaró coloca, né? Você tinha uma luta em comum entre escravizados e trabalhadores assalariados, que deu origem ao abolicionismo e à base do sindicalismo brasileiro, e depois você vai ter esse processo, um processo onde a luta pela liberdade é uma constante para a população negra. É uma população que é vista como anti-herói. O trabalhador negro, ele não pode dizer não ao trabalho. Quando ele diz não ao trabalho, alguma coisa de errado. É como aquele corpo e aquela corpa de negros e negras não pudesse dizer não ao trabalho. E isso é sentido pela população negra. E como é que a gente, né, que tem, assim, eu trabalho com uma base de uma filosofia africana para poder pensar a situação do negro do Brasil, de negros e negras no Brasil, e aí, né, tem todo o processo, um processo de uma construção eurocêntrica, né, porque é também, né, essa questão da morte, né? A morte, no caso, para a gente, é uma morte ceifada, mas é uma morte no qual a população negra, pela sua cultura de resistência, o Clóvis Moura traz isso, né? Ela vai constituir um sistema de irmandade da boa morte, porque a morte para a população negra não é o fim. Por isso Marielle vive.
A morte, para a gente, é uma morte ancestralizável. As resistências de luta, elas vivem conosco para lutar pela liberdade constante. Então, Marielle vive. Marielle vive entre nós, ela é cultuada como ancestral negro vivo. Por isso a Irmandade da Boa Morte. Por isso que quando um sambista, um negro morre, geralmente fala assim, por que aquelas pessoas estão no bar bebendo? Porque a morte, para a gente, é ancestralização, é cultura de resistência. Então tem os gurufins. Quando o monarca morreu lá na Portela, foi feito um gurufim com o corpo dele. E aí todo mundo se rodeia, todo mundo canta, festeja, porque a língua africana é cantada. O batuque é forte, é ponto de resistência. Por que eu trago nesse sentido? Se a gente sair fora da filosofia eurocêntrica ocidental, aonde Clóvis Moura ele traz uma pista muito importante. Ele fala, olha, no Brasil, a gente tem, né, os negros são vistos como grupos diferenciados. É a diferença que marca eles. Mas eles vão se reunir numa cultura de resistência para ser grupos específicos. Eles vão se constituir em classe para si. E ao se constituir em classe para si, eles vão promover resistências e a luta pela liberdade. E nós, assistentes sociais, nós, profissionais da saúde, como é que a gente vai ter acesso ao fundo público que é negro? É construído por nós, trabalhadores negros. O fundo público é negro e é apropriado por uma branquitude. Como é que a gente se apropria disso? A gente se apropria por uma cultura de resistência. É luta. É luta nas ruas, é luta, tiro porrada e bomba nas instituições, porque o racismo, né, como Clóvis Moura diz, o Silvio Almeida vai beber muito disso, ele é estrutural porque ele está nas relações de produção no Brasil. O racismo, ele é estrutural porque ele está nas relações de produção e ele vai sobrelevar as relações econômicas, políticas e jurídicas. É por isso, né, que um homem levou 80 tiros na Avenida Brasil e até hoje, essa semana saiu, a justiça não prendeu os militares que deram 80 tiros nesse homem, em plena Avenida Brasil, um homem negro com a sua família, e uma pessoa em situação de rua que tentou ajudá-lo, um homem negro. Né? Então, assim, ter mais pretos e pretas nas instituições acadêmicas, nas instituições de saúde, para a gente também muito importante para promover aquilombamento. Porque, assim, como é que a gente efetiva a Política Nacional de Saúde Integral? Vou pegar a conversa da Solange. A gente efetiva quando a gente forma coletivos negros de trabalhadores nas instituições. A gente tem que formar quilombo nas instituições, espaços para a nossa população negra ficar ali. Porque a nossa população negra, quando entra na instituição, se ela falar mais alto, ela é vista como raivosa. Chega um segurança para colocá-la para fora. Essa é a realidade. Então, assim, o dinheiro ele não chega porque ele está na mão da branquitude. Nossos gestores são brancos. Mas as formas de aquilombamento, né? Nós temos aí vários colegas do MNU que, né, vem fazendo trabalhando essas relações de poder por dentro. A gente hoje tem na UFRJ, né, um coletivo de docentes negros universitários. Hoje foi a inauguração do quilombo do CCS, dos Trabalhadores em Saúde. A gente precisa se aquilombar. A gente precisa se organizar e lutar pelo fundo público que é negro. Nós entesouramos esse país. Não há, como diz o Samba da Mangueira, né? Toda a riqueza produzida no Brasil foi produzida pela população negra. Só que ela é roubada. Né? E aí, nesse sentido, né, ela é roubada de dois modos. É roubada pela questão do subfinanciamento, do desfinanciamento, mas também, né, a gente tem um processo, só para poder fechar, que é um processo, né, que a gente está tendo cada vez mais, que é hipermedicalização da população negra. Eu estava trabalhando no ambulatório psiquiátrico para criança e adolescente, e o que chega de pedido de escolas para poder medicalizar as crianças negras e a juventude negra, e quando a gente vai ver a principal queixa é a fome, é a falta de moradia, são desigualdades étnico-raciais que são crônicas e estruturais, né? Como diz lá no 13 de maio de Carolina Maria de Jesus, a principal escravatura da época dela era a fome, que não é diferente de hoje. Então, assim, essa patologização é para as mães que perdem seus filhos nas comunidades, né? Quantas mães a gente chega no ambulatório de saúde mental, taca-lhe remédio, mas muito remédio mesmo. A população negra está sendo encarcerada ou colocada nos manicômios, ou medicalizada e colocada para dentro de casa. Então, assim, é um processo que a gente precisa realmente, né, lutar pelo financiamento, mas a política pública, né, pelo que eu acompanho dos movimentos negros, a gente faz uma cultura de resistência que também passa pela política, pela cultura de terreiro, do enterreiramento, do aquilombamento.
E a gente precisa, né, ter um reconhecimento aí das medicinas orientais dentro do SUS, mas a gente também precisa reconhecer a cultura de terreiro dos povos negros como conhecimento, tá bom? Beijo, foi muito Obrigada. bom. Obrigada, Amanda. Eu queria agradecer, né, as falas maravilhosas. Enquanto vocês estavam falando, eu comecei a ter vários insights e pensar várias coisas que acontecem no nosso dia a dia, ali no nosso cotidiano de atuação, que revelam esses atravessamentos, vários elementos que vocês trouxeram. E uma das coisas assim, que mais eu fiquei refletindo aqui, como assistente social, não só como residente, mas como assistente social, e pensando a realidade também das minhas colegas assistentes sociais com multiplicidade de vínculos, né, que elas têm na instituição, de horários, de demandas, de outros trabalhos, o quão é desafiador conseguir pensar, refletir e criar estratégias no dia a dia para combater essas questões. Porque hoje o Hemorrio ele atende anemias, doenças hemolíticas e doenças proliferativas, leucemias e linfomas. E, assim, para a gente que atende, a gente do serviço social, eu acredito que para as outras categorias também, é perceptível a predominância da população negra circulando no Hemorrio. E aí, quando você pensa isso e pensa nos encaminhamentos, nas orientações que a gente faz no dia a dia, que precisa ser atravessada por outras políticas que não funcionam, isso tudo reflete na adesão, na não adesão, na continuação do tratamento, na saúde dessas pessoas. E aí é um desafio todo dia ficar pensando em estratégias e, às vezes, até muito entristecedor você saber que você tem uma série de orientações a fazer, né? Que você sabe que vai ter uma série de impedimentos para essa pessoa chegar. Mas quem é essa pessoa que a gente está orientando? Quem é essa pessoa que está impedida de acessar esse direito? Isso é a população negra. E como a Cibele falou da questão do financiamento, do fundo, isso é muito interessante, porque, por exemplo, a questão da judicialização da medicação. Isso, claro, isso não é um dado, eu estou trazendo observações por outros espaços e vivências em saúde que eu tive, né? Medicações associadas em doenças que não têm predominância na população negra, elas entram no rol muitas vezes mais rápido no SUS, de fornecimento gratuito pelo SUS, né? As doenças que atingem predominantemente a população negra, todos os recursos e todo o arcabouço da construção dessa atenção, ela fica secundarizada, ela fica jogada de lado, o financiamento não chega para essas coisas. Isso reflete no nosso dia a dia de trabalho. Quando a gente pega e vamos judicializar o acesso a essa medicação de alto custo. Mas, peraí, essa medicação é para que doença? É para que população? Quem está precisando acessar isso, né? E isso ficou, sabe, borbulhando aqui na minha cabeça, pensando, porque nós somos residentes, né? Nós passamos lá 2 anos, mas esse cenário é o cenário, né? Esse é o cenário do trabalho do assistente social. Você pode atuar em várias políticas, mas você vai ver sempre ali situações de não acesso. Eu digo assim, não acesso, porque muitas vezes você tem um usuário que nasceu com doença, que já é uma pessoa de 30 anos, que está há 3, 4 anos tentando acesso a um benefício, um BPC. E essa pessoa, pela condição da doença dela, não pode, né, acessar determinados tipos de trabalho, que é o que ela poderia fazer pela formação e uma série de coisas. E quantos atravessamentos? Atravessamentos a ponto de, em 1 ano de atuação no Hemorrio, eu só ter visto uma pessoa com doença falciforme com ensino superior. Isso diz muito para a gente, isso fala para a gente. Eu falo que números, eles gritam, né? E pensando nesses desafios, o quão é importante, é difícil pelo dia a dia, pelo cotidiano, é um cotidiano exaustivo, esgarçante lidar com isso. Mas o quanto que é importante construir dados, construir números, trazer isso, sabe? Falar sobre isso, esses números, eles estão sendo produzidos, mas, é claro, até as pesquisas, o interesse de pesquisa perpassa a questão de raça, né? A gente sabe disso, a gente vive isso no Hemorrio. O Hemorrio, ele hoje, pelo caráter, ele faz uma série de pesquisas, né, voltadas, TCRs produzidos, mas a gente sabe que isso não é uma realidade dos hospitais universitários, isso não é uma realidade dos hospitais de alta complexidade que existe, não é uma realidade. Por quê? Porque esses usuários não são atendidos lá? Não, eles são atendidos lá. Eles são atendidos lá. Mas
invisibilizado. E isso traz, é claro, se a gente ficasse falando, se a gente pensa em vários atravessamentos e várias questões que perpassam por que as coisas são assim, né? Mas hoje, pensando em Hemorrio, pensando nas estratégias de atuação do serviço social junto a essa população, o quão é importante é a apreensão desse arcabouço teórico que é produzido, essas discussões que são feitas, por isso que esse espaço aqui, a gente está trazendo, discutindo isso aqui, é muito importante, porque isso reverbera no nosso dia a dia, isso traz elementos para a gente pensar a nossa prática, né? E o quão é importante de falar sobre isso, falar, olha, hoje eu atendi 20 usuários, 19 eram pessoas negras que vieram com demandas assistenciais, sabe? E isso trazer essa discussão, continuar buscando estratégias, esse é o nosso dia a dia, né? Lidar também com as frustrações que isso traz, né? A gente sempre fala que a política de saúde ela é atravessada e atravessa as outras políticas. E isso diz muito do adoecimento, da questão da dificuldade de dar prosseguimento às nossas orientações, a orientação de outros profissionais, né? Você tem ali pacientes que você liga, que falta o ano inteiro, e toda vez que você liga é por quê? Porque eu não tinha passagem, porque eu moro numa área de risco, isso acontece muito, entendeu? Então, como é que a instituição, como é que o serviço social se organiza para lidar com isso? Como é que a gente pensa em estratégias? Como é que a gente olha isso de um ponto de vista macro para conseguir ali, dentro da nossa organização, criar caminhos mesmo, para atender esse usuário, para acolher, para pensar projetos, para pensar formas de conseguir combater isso. Isso é difícil, mas eu acredito que a gente está num caminho bom, como a Solange falou, a gente teve trabalhos muito bons produzidos, trabalhos muito legais, assim, que traz essa discussão, que sistematiza, que traz números, traz falas, assim, muito impactantes para a gente pensar isso. E quero agradecer de novo, gente, foi ótimo estar aqui com vocês, tá bom? E eu agradeço mais do que nunca a vocês três, né? Amanda, Letícia, Cibele, a todas as pessoas que ficaram com a gente até agora. Então, agradeço os palestrantes de hoje. E aí, muito obrigada, gente.